Último capítulo do livro Contagem Regressiva do pastor Alejandro Bulhon. Esse último capítulo é o capítulo 12º, número 12, capítulo, né? O chamado final. Certa vez, um jovem me disse: Pastor, o céu é bom demais para ser verdade. De fato, nenhuma mente finita é capaz de assimilar a grandiosidade do céu. Mas de que vale toda essa maravilha se o caminho para chegar lá é tão difícil? Afinal, o próprio autor do Apocalipse não declara que aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte? Está lá em Apocalipse 21, verso 8. O Apocalipse afirma isso, é verdade. Mas não é verdade que o caminho para chegar lá seja difícil. Acontece que o inimigo quer que você pense dessa maneira para desanimá-lo e levá-lo a se contentar apenas com a vida fugaz nesse planeta. A vida que é vaidade, né? Que logo se vai também, né? Vestes limpas. Jesus afirma: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Apocalipse 22, verso 12. Então complementa: Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Verso 14. Pelos portões. Verso 14. No jardim do Éden, quando Adão e Eva haviam arruinado tudo e se viram nus, tentaram resolver o problema com as próprias mãos. O texto bíblico diz que eles costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis 3, 7. Agora tente imaginar quanto tempo deve durar uma roupa de folha de figueira. Uma semana, um dia, uma hora? As soluções que o ser humano prepara para com o próprio esforço são como a miserável folha de figueira. Não duram, apenas disfarçam, aliviam a dor, mas não curam. Em razão da atitude de Adão e Eva, Deus teve que sacrificar um cordeiro para confeccionar, com a pele dele, do cordeiro, vestimentas que cobrissem a nudez humana. Estou na página 78. O sangue daquele animal foi derramado como um símbolo do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E por essa razão que o Apocalipse termina dizendo: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Qualquer ser humano que olhar para o seu bom comportamento ou a sua conduta irrepreensível estará perdido, porque tudo que o ser humano toca fica com a terrível marca de sua própria humanidade. Um dia Jesus disse a Nicodemos: Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, 5 e 6. Infelizmente, milhões de pessoas estão desistindo porque acreditam que de nada vale todo o esforço que empreendem. Consideram ser impossível cumprir os requisitos necessários para entrar no reino prometido. Essa sempre foi a maneira de pensar do ser humano. Quando Jesus esteve na Terra, reuniu certa vez os seus discípulos e lhes disse: Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. São João 14, versículos 1 a 3. Poderia haver promessa mais alentadora, que dá alento, né? Mas dá ânimo para nós, para seres humanos que enfrentam as agruras dessa vida? Não devia ter sido uma promessa, não devia ter sido essa promessa motivo para os discípulos se animarem e glorificarem o nome de Deus? Mas não o fizeram. E imediatamente eles começaram a pensar que seria impossível estar preparados para receber aquela promessa. Tomé falou em nome deles: Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? João 14, versículo 5. Ao que Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6.
o único caminho. Jesus é o único caminho. Ninguém chegará ao Pai senão por ele. Pena que Adão e Eva não entenderam isso quando pecaram. Caso contrário, não teriam perdido tempo confeccionando roupas de figueira. Teriam corrido em direção ao Cordeiro e os seus problemas teriam sido solucionados. Milhões e milhões de seres humanos têm dificuldade para entender que a solução de tudo é Cristo. As pessoas choram sem Deus, lutam com as próprias forças, usam os seus métodos humanos para sair das dificuldades. Quanto mais lutam, mais sentem que se afundam. Existe hoje lares desfeitos, temperamentos distorcidos, corações destroçados, vidas arruinadas. O ser humano busca a saída por todo lado e não encontra o caminho. No entanto, Jesus está ali, com os braços abertos, esperando, suplicando e acreditando nele. A decisão final e definitiva. O Apocalipse é o livro da decisão que aponta o caminho. De um lado, Deus chama os seus filhos por meio do Cordeiro. Do outro, o inimigo congrega as pessoas que conseguem enganar, seduzir e coagir. Deus reúne os seus e os conduz em direção ao Santo Monte. O diabo congrega os seus rumo ao vale da destruição. Subir o monte muitas vezes demanda renúncia e dor, mas para descer ao vale não é necessário fazer quase nenhum esforço, porque é uma descida, né? Talvez por isso multidões se encaminham para o vale. Se você analisar seriamente a Bíblia, verá que hoje existem 3 grupos de pessoas: os seguidores do Cordeiro, os seguidores do inimigo do Cordeiro e os indecisos. Existem bilhões de seres humanos que ainda não tomaram a sua decisão. São pessoas sinceras que não descobriram a verdade. Elas nunca rejeitaram Jesus, apenas caminham na direção contrária, crendo sinceramente que estão seguindo o Salvador. De que lado você está? Depois de estudar o Apocalipse, você não pode permanecer neutro. Ninguém pode. No fim dos tempos, o terceiro grupo desaparecerá. Permanecerão apenas 2 grupos. A Bíblia está repleta de ilustrações que provam essa verdade. No fim dos tempos, você encontrará somente o trigo e o joio, lá em Mateus 13, 24 a 30. As virgens prudentes e as imprudentes, Mateus 25, 1 a 13. As ovelhas e os cabritos, Mateus 25, 33. Os seguidores do Cordeiro, Apocalipse 14, verso 4. E os do dragão, Apocalipse 13, verso 4. Então, seguidores do Cordeiro e do dragão, né? Sempre 2 lados. A mulher vestida do sol, Apocalipse 12, 1. E a mulher vestida de púrpura e de escarlate, capítulo 17, Apocalipse 17, 3 e 4. Hoje é o dia de você decidir de que lado está nesse grande conflito. De que lado que você está? Por isso, Jesus encerra o Apocalipse com um convite. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Você acha que este mundo está tão contaminado de violência e injustiça que não é possível mais viver nele? Então venha, porque os braços de Jesus estão abertos. Você está ferido, abandonado e triste? Sente-se rejeitado e injustiçado pela vida? Então venha, porque Jesus quer curar as suas feridas e prepará-lo para a vida eterna. Não importa quem você é, nem como viveu até aqui. Não importa se você nunca acreditou nessas coisas. Se nesse momento você sente o toque do Espírito Santo em seu coração, por favor, venha antes que se proclame a última declaração de Jesus. Qual é a última declaração? É a seguinte: continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Está lá em Apocalipse 22, versículo 11. O que significa isso? Significa que muito em breve o tempo do julgamento chegará ao fim. Você sabe que tudo que começa um dia acaba. E o grande julgamento da humanidade, que teve início em 1844, logo terminará. O mal não pode durar para sempre. O pecado não pode triunfar. Satanás não pode continuar ferindo os filhos de Deus.
Terá que chegar o momento final em que Jesus olhe para o Pai e diga: está feito. Nesse dia, meu amigo, ninguém mais poderá se perder nem se salvar. Os livros serão fechados. Os livros lá do julgamento. Os livros serão fechados. E pouco tempo depois, Cristo voltará à terra para buscar os seus filhos. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mateus 25, 31 a 34. Você poderá estar nesse grupo. Venha a Jesus e entregue a Ele o seu passado. Entregue a Ele os traumas que a vida lhe deixou. Entregue a Ele os seus pesadelos, lutas e sofrimentos. Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro e se prepare para viver eternamente com Jesus. Encerramos o livro Contagem Regressiva do pastor Alejandro Bulhon. Que esse livro possa ter feito a diferença na sua vida. Entre em contato. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, entre em contato conosco, deixe sua mensagem, que a gente vai poder lhe atender. Deus te abençoe.